Umas histórias da tempo que ele trabalhou na Câmara. Que figura, mas eu devo ter te contado já. Não, absurdo. Qual que é assim? 25, 61. Está bem, estamos agora com 22 minutos para as 11 horas desta manhã. Vou repetindo, 22 para as 11 na temperatura. A gente anda nesse momento. Me permita ver aqui que faz tempo que eu não verifico mais a temperatura. 11 graus, hein? 11 graus a temperatura. Aliás 11 graus aqui numa informação que eu preciso atualizar. 9 graus a temperatura, perdão. 9 graus a temperatura que temos por aqui, tá bem? Hoje, dia a lembrança da terceira Constituição do Brasil, 16 de julho de 1934. Na história, a Assembleia Nacional Constituinte promulgava a nova Constituição do Brasil. Essa foi a terceira Constituição brasileira e a segunda da República. Terceira Constituição brasileira, em 1934, no dia como hoje, era promulgada. 21 minutos, faltando para as 11, no patrocínio do Rádio Revista, estamos contando com o Laboratório JBS, que apresenta o Resfrinol. Reforce sua proteção e imunidade nas melhores farmácias. Conheça Resfrinol Gabiru Cápsulas e o chá Imune Gabiru. Estamos com a Sertel, que apresenta nesta semana a semana do troca-troca de colchões. O seu usado pode valer até R$300 de desconto na compra de um colchão novo. E o seu usado vai ser doado para as famílias de Mariante atingidas pela enchente. Destaque ainda para a farmácia Droga Farma Ultramed, que apresenta, entre outras atrações, a farmácia popular do Brasil, com medicamentos de graça ou até 90% de desconto. E contamos com a Ovisson. A Ovisson que devolve a qualidade de vida aos pacientes para aqueles que precisam buscar uma compensação, né, para que volte a ouvir, se comunicar plenamente com outras pessoas. 20 minutos faltando para as 11, nós vamos conversar agora. Eu acho que aqui no Rádio Revista nunca conversamos com o Nilson Lemer. Bom dia, Nilson, tudo bem contigo? Tudo certo? Bom dia, Zé, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa programação. E aqui eu chamo a atenção, para quem nos acompanha, né? Chegue mais perto do rádio para falar sobre dois assuntos interessantes. Restituições. De um lado, restituição de tributos pagos a maior por empresas do Simples Nacional. Mais ligado à empresa, né? Mas, de outro lado, aqui eu diria assim que é um tema que atinge mais pessoas. Aqueles que fazem financiamentos e pagam juros ou são vítimas de práticas abusivas em contratos de financiamento. Isso a gente está mais no nosso chão, né? Como consumidores finais que somos e financiamos muita coisa para comprar, para poder comprar. Mas, enfim, restituição de tributos pagos a maior por empresas do Simples Nacional. Nilson, para começo de conversa, leigos, eu sou um leigo, eu preciso entender primeiro, o que é o Simples Nacional? Que tipo de empresa que é Simples Nacional, que opta? O Simples Nacional é uma modalidade de tributação oportunizada, né, pela Receita Federal para empresas simplificarem o seu pagamento de tributos, né? Empresas que não têm condições estruturais, né, e financeiras de bancar aí um setor contábil interno, né, e externo para poder apurar todos os impostos. Então, no fazer essa apuração, né, quais são os principais tributos pagos hoje por uma empresa normal, na né? normalidade. Na normalidade. ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social do Lucro Líquido, IPI, enfim, diversos outros tributos aí, que ISSQN, se é o caso de prestação de serviço, né? E tudo isso, cada tributo tem uma base de cálculo, tem vantagens, tem créditos, tem reduções, tem, enfim, né? Não é puramente, muitas vezes, apenas aplicar a base de cálculo, a alíquota sobre o faturamento ou o valor total da nota, né? O que acontece? Com base nisso, nem todas as empresas têm essa estrutura, o governo federal oportunizou um programa então chamado aí de Simples Nacional, onde as empresas podem optar, elas pagam um valor reduzido de tributos e pagam um tributo só, o Simples Nacional. É aquilo que geralmente as pequenas empresas recebem, é o tal do boleto do imposto, né? As empresas
quem tem uma empresa aí, uma pequena empresa e é do Simples, sabe o que a gente está falando, né? Vem todo mês aí o contador envia o boleto do imposto para pagar. É um imposto único onde congrega todos esses tributos que eu mencionei numa digamos assim, taxa única, né, que quita todos os impostos. O nome disso tudo, simplifica, né? Simplificou. Exatamente. Só que o tema aqui, e isso torna interessante, é o fato de que a gente está falando de restituição de tributos pagos a maior por empresas do Simples Nacional. Isso sugere que algumas empresas estão pagando mais? Exatamente. Tem alguns setores da economia, e é importante eu fiz questão aí de poder contribuir com essa informação aqui na RVA. Eu agradeço a abertura desse diálogo, porque nós estamos passando por um momento de crise, não só de saúde, mas econômica, né? As empresas estão sofrendo na pele, e qualquer oportunidade, né? E aí tanto a questão da restituição de tributos, quanto a possível, né, restituição de tributos pagos a maior, e a questão dos financiamentos, depois que a gente vai falar, são oportunidades que é preciso se atentar, não apenas a pessoa física, mas também as empresas, né, que possuem esse tipo de contrato. Mas vamos à questão dessa restituição, como é que ela funciona, né? É verdade, como funciona? Como é que funciona isso? Porque o empresário do Simples Nacional deve estar pensando, não, mas eu já tenho o regime tributário mais vantajoso do sistema tributário brasileiro, que é o Simples Nacional. Como eu posso estar pagando a maior se é só uma taxa única sobre o meu faturamento? Né? E isso é uma pergunta que deve estar se fazendo. Né? O que acontece? Cada produto, saindo da questão do enquadramento da empresa, cada produto tem a sua especificidade de tributação. Alguns são tributados integralmente na indústria, né? Integralmente na indústria, que é o caso da substituição tributária, né? E outros que têm outros formatos de tributação que acabam agregando toda a tributação da cadeia na indústria ou na distribuição. E aí quem comercializa esses produtos acaba gerando um certo crédito. Por quê? Porque ao centralizar todos os tributos devidos pela empresa no Simples Nacional, você em alguns itens pode estar pagando algum tributo a maior. Bom. Então para isso é preciso fazer um cálculo tributário, né, uma auditoria tributária dentro dos produtos que você comercializa no seu negócio, para verificar se ali dentro não há algum crédito que não foi contabilizado. Prestação de serviço também, né? Prestação de serviço não é o caso. Não é o caso, porque a questão é a margem de tributação de alguns produtos que lá na indústria já pagaram a tributação da cadeia toda, né? E como o Simples Nacional é um cálculo simplificado e arredondado de todo esse crédito, se a empresa não calcula o crédito por produto, né, e geralmente não paga o seu escritório de contabilidade para que faça isso, até porque o custo disso seria muito elevado, né, para se pegar cada produto de cada local, de cada estabelecimento para fazer isso, e obviamente com a intenção de reduzir custos, né, a empresa muitas vezes acaba contratando, digamos assim, uma contabilidade mais genérica, que é o que realmente importa para a empresa, pagar o que deve. Que pode estar deixando alguma coisa passar. Bom, exato. Eu confesso que o nó está começando a se formar na minha cabeça. Tributo, devolução, crédito, para mim tudo é uma coisa muito doida isso. Mas enfim, a gente tem que ser mais rápido aqui, direto, para saber o seguinte: que empresas podem ter esse crédito? É interessante o seguinte, para saber se a sua empresa, né, se a empresa tem direito ou algum crédito a receber, os profissionais aí da área, né, e a gente também atua nessa área de cálculos tributários, né, é possível fazer uma análise prévia com documentos simples da contabilidade. Né. Eu quero saber se a minha empresa tem direito. É possível fazer essa análise. Mas quais são os setores que mais têm evidenciado assim, grande volume de créditos? Né? Farmácias, ou seja, vou citar aqui alguns setores que trabalham com muitos produtos ou diversidade de produtos.
farmácias, distribuidoras de produtos, seja de perfumaria, bebidas, mercearias, mercados, supermercados, armazéns, loja de conveniência, veterinária, agropecuária, exatamente. Onde tiver gama de produtos, né, inclusive até padarias, né, e aqui está me acompanhando hoje aqui o Fábio Weber, da Naturvida, proprietário da empresa Naturvida, onde a gente até fez uma recuperação, uma revisão, né, porque além da padaria tem a questão do mercado junto, e a gente acabou fazendo uma revisão ali em questão de 40 dias, até menos, já recebeu os valores, né? Pois essa é a próxima pergunta, como é que o dinheiro volta para a caixa da empresa? Isso é interessante porque o dinheiro volta depositado na conta da empresa em dinheiro, em espécie, né? Em até 40 dias, porque é um cálculo justamente por ser do Simples Nacional, né? E o governo, a Receita Federal tem essa... E os valores geralmente não são muito elevados, né? Comparado com grandes empresas, onde muitas vezes numa revisão tributária recupera-se milhões de reais. Na empresa do Simples não vai ter essa montante de recursos, né? Então acaba sendo a devolução muito rápida. Pois é, isso até 40 dias é depositado na conta da empresa. Isso caminha um pouco na contramão, porque normalmente contra o governo tem revisões, tem recuperação, tem, me falta a palavra aqui, recursos. Exato. Recursos, mais recursos, né? A Receita Federal tem até 60 dias para devolver os valores pagos a maior, assim que for encaminhado no sistema eletrônico da Receita. Mas muitos casos acontece até antes. Né? Bom, eu acho que com relação a isso, né, o comerciante que está nos ouvindo agora, que sentir a necessidade, que é Simples Nacional, é uma luz que se acende na expectativa de ter algum retorno aí. Já pode, de repente, o mínimo aí que se recuperar, de repente já paga uma folha de salário, de repente já paga um funcionário, já paga um salário, já paga um aluguel, né? Tudo nessa pandemia que a gente está aqui, qualquer valor que se recuperar ou que se corrigir, é interessante que em muitos casos, né, assim que você faz essa espécie de revisão, além de poder recuperar aí os últimos 5 anos, né, você pode estar equalizando um custo que vinha tendo até aqui e daqui para frente não ter mais. Porque tu acaba equalizando a contabilidade para aquele tipo de produto não pagar mais esse tributo maior. Esse é um ponto importante, né? Porque muito mais do que de ter algum retorno de valores, né? O que você pode estar corrigindo e deixando de pagar daqui para frente. Exato. Interessante. Mas agora sim, até para só desculpe, redução de custos, né? Sim. Quem é empresário, quem trabalha por conta própria e autônomo sabe muito bem o que a gente está falando. Né? Já dizia o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, custos é que nem unha. Tem que cortar sempre. Poxa vida, tá bom, é verdade, né? Cabelo também, né? Cabelo também. Viva os barbeiros, tá bom. De qualquer forma, eu penso que o segundo item aqui é muito interessante porque ele atinge mais pessoas, que é a questão de juros e práticas abusivas em contratos bancários, contratos de financiamento. Quem é a pessoa que pode estar sendo abusada nesse sentido? O que acontece? O STJ já entendeu que a prática, vou falar uma palavra difícil aqui, de anatocismo, ela é ilegal. O que é o anatocismo? É o juro composto, né? É juro sobre juro. O banco não pode cobrar juro sobre juro. Quase todos cobram. Né? É uma prática... De quem não cobra? É uma prática abusiva. O juro sobre juro ele é para beneficiar, o juro composto para beneficiar em uma possível aplicação financeira que você faça, mas não no empréstimo. No empréstimo pode até estabelecer uma margem de juros, mas tem que ser aquela informada ao Banco Central e não pode incidir a questão que chama-se de anatocismo, né, que é o juro sobre juro. É aí que acaba gerando o tal do juro abusivo. Né? Fora isso, tem muitas outros penduricalhos, que a gente chama assim, que os bancos acabam incluindo no contrato bancário de financiamento, e ele é um contrato por adesão. Tu não chega lá no banco, eu gostaria de discutir essa cláusula aqui, eu não concordo com ela. Se tu não concorda, ele simplesmente tira o contrato da tua frente, então tu não vai fazer o empréstimo. E a pessoa está precisando, aí acaba tendo essa situação de dependência,
né? E por isso é forçado. É forçada, e por isso que é possível rever, né, na justiça, muitas vezes, outras não, né, essa questão dos juros abusivos, né? Quais são outros tipos de práticas abusivas que acontecem? Principalmente em créditos, e isso não só para empresas, né, para pessoa física, para aposentados, então, né, a questão de embutir seguro em financiamento, seja imobiliário, seja para aquisição de veículos, né, geralmente se embute um seguro, onde a pessoa não foi com a intenção de contratar seguro no banco ou na financeira, né, acabou por tendo dentro do contrato um seguro incluso. Eu já analisei, inclusive essa semana estava analisando lá no nosso escritório um contrato onde a pessoa, no seu extrato ali, uma pessoa aposentada, aconteceu dela ter cerca de 10 pequenos empréstimos e 5 seguros, né? Para que uma pessoa vai ter 5 seguros? Óbvio que ela não tem intenção de comprar seguro. Então todo esse valor de seguro embutido nos empréstimos precisa ser devolvido, precisa ser restituído à pessoa. Ela não quis comprar. Isso chama-se venda casada. A venda casada, onde você é condicionado, compra uma coisa, compra um empréstimo, no caso, né? Adquire um empréstimo. E você é condicionado ou é obrigado a levar outro produto junto, é o caso do seguro. Isso chama-se venda casada, e já, inclusive, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor já fez uma análise, e mais de 50% dos bancos praticam isso, e grandes bancos, e muitas vezes até bancos públicos, que a gente acredita, não, mas é um banco público, não vai ter esse tipo de problema. E outra importante aqui, só para... Eu sei que o teu tempo aqui tá exíguo, né? A gente está... Só para encerrar, é importante que as pessoas se atentem, procure um contador, procure um advogado da sua confiança, para fazer uma análise do seu contrato de financiamento, da sua empresa, do seu consignado, para verificar se não tem juro abusivo aí. Porque o que acontece? Se você procura o próprio banco alegando que você não tem mais condições de pagar, ou que a parcela está muito alta, prontamente, com muita simpatia, o gerente vai te atender e dizer, não, mas nós vamos renegociar, a sua parcela vai ficar bem baixinha. E aí o que acontece? Ele pega todo aquele juro abusivo do passado, de anos que você está pagando financiamento, faz um novo contrato como se fosse uma nova dívida, né? Um novo financiamento, só que daí nessa fase você já não leva mais dinheiro, né? Você cristaliza o abuso do passado e reparcela esse abuso. Daí aquilo que era juro abusivo, que era cobrada maior do financiamento, você acaba cristalizando e criando uma coisa que a partir dali vai acontecer novos juros. Entende? Você perde esse direito, então, de contestar o contrato anterior, porque você já criou uma nova dívida que cristalizou toda aquela situação que você poderia ter discutido, poderia ter revisto, poderia ter pago a muito menor. Em muitos casos é possível reduzir até 70% do valor da parcela, outros até a quitação total, dependendo do estágio que esteja aí, e em alguns casos até pegar dinheiro de volta, se já estiver na fase intermediária para final aí do financiamento. Então, para quem ouve a palavra renegociação da sua dívida, cuidado. Muito cuidado, tá bom. Tá certo, Nilson, eu te agradeço aí pela presença aqui, por essas explicações. Tomara que a gente tenha sido útil para o pessoal que nos acompanha aí, para a possibilidade de, quem sabe, rever a sua relação aí com o governo e impostos. Exatamente, né? Poder contribuir aqui com informações, né, de tributárias, com informações empresariais, com informações financeiras que impactem direto na vida das pessoas e das empresas da nossa comunidade. Eu fico muito feliz que a Rádio Venâncio abre esse canal, esse canal, aqui, para que a gente possa estar difundindo, né, esse conhecimento e essa informação. Informação é poder. As pessoas, principalmente nesse momento difícil e de revisão de muitas coisas na vida, é importante que se tenha essa informação e esse conhecimento. Obrigado, Zé. Obrigado à Rádio Venâncio Aires por abrir esse espaço aí, por oportunizar isso aos ouvintes, né? Você consegue responder em 30 segundos. Reforma tributária sai? Reforma tributária vai depender de muito lobby com o Congresso Nacional. Porém, eu acredito que ela não vai ocorrer
não vai ocasionar redução de impostos, que é a esperança do empresariado brasileiro, né? E ela vai abocanhar uma boa parte da arrecadação dos municípios, tornando os municípios mais reféns ainda de Brasília. Com certeza, vamos para uma questão lógica, né? Os caras estão lá em Brasília. Você acha que eles vão reformar algo para que eles tenham menos dinheiro? Tá bom, tá bom. Cada um responde na sua consciência. Outra resposta em 30 segundos. Como é que pode que o meu banco me pague, se eu tiver dinheiro na poupança, menos de 0,5%, bem menos de 0,5% ao mês, e me cobra 5, 6, 8% ao mês? Sabe qual é o rendimento da poupança atual? Eu devolvo com outra pergunta. 0,20 e poucos. 1,5 ao ano. Ao ano. Esse é o rendimento da poupança. 1,5% ao ano. E como é que o meu banco me paga isso e me cobra, sei lá, 2, 3, 8% ao mês se eu for tomar o dinheiro? Absurdo, absurdo. Juros. Mas vão cair, vão cair. Como diria o locutor aqui, pode, Arnaldo? Pode pode. Vai cair. Acredito que a taxa de juros cairá, principalmente para as questões imobiliárias, e o que vai, justamente com a taxa Selic agora a 2%, isso vai provocar há uma expectativa, aliás, do mercado de construção e imobiliário, de um boom imobiliário que vai provocar a retomada da economia. Então, essa é a grande expectativa. Inclusive, as grandes imobiliárias já estão registrando uma grande movimentação em vendas, surpreendendo, né, porque a gente está justamente numa fase de crise, de pandemia, e as vendas já estão começando a surpreender. Muito em breve teremos aí financiamentos com carência, com prazo para começar a pagar as parcelas, com juros bem mais atrativos em função da taxa Selic. Por um lado, a gente vai ter essa questão, o problema da poupança pagando esse prejuízo, na verdade, deixar dinheiro na poupança muito em breve vai ser prejuízo, né? E por outro lado vai ter essas vantagens aí de quem tem algum dinheiro, talvez possa acabar migrando para o setor imobiliário na expectativa de ter algum rendimento. Tá bom. Nilson, obrigado mais uma vez. Abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço. Dado o recado, 11 horas, já estamos com 11 horas, né? Pelo menos um naquinho de música aí do...